Nós vamos continuar o estudo na primeira carta de João, capítulo 5, é o último capítulo da primeira carta. Um texto preciosíssimo, que nós pudemos juntos crescer diante do Senhor. Interessante que agora, depois dessa primeira carta que tem 5 capítulos, nós só vamos ter mais 3 capítulos para estudar das cartas gerais, não é isso? Porque segunda de João só tem um capítulo, terceira de João só tem um capítulo e Judas só tem um capítulo. Então teremos mais 3 capítulos nas semanas seguintes, tá? Sabe por que eu estava rindo aqui? Porque o irmão Júlio, que é muito querido e amado por nós, ele disse: me marque aí que Deus já respondeu minha oração. Amém, Júlio? Júlio, homem de fé. Ok, então abra a Bíblia aí em 1 de João, capítulo de número 5. Nós vamos falar sobre a fé que vence o mundo e as lições que o Senhor, pelo Espírito, transmitiu através do apóstolo João para os cristãos da sua época. A gente vai fazer o seguinte, amados: vamos fazer aquelas leituras por blocos e fazer os destaques, para que assim sigamos. Então eu peço ao querido ou à querida que está projetando aí, que cada bloco que a gente ler, que anunciar, você projeta e depois a gente vai lendo sucessivamente, tá? Primeiros versículos, do 1 ao 5, assim nos diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém. Meus queridos, nesse primeiro momento, nós queremos fazer o destaque sobre o fato glorioso de nós pertencermos à família de Deus e que por isto mesmo nós temos como vencer o mundo. Por isso que João continua dizendo sobre a garantia absoluta que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus, e quem crê nesta verdade é nascido do próprio Deus. Crer nesta verdade significa vivê-la. Crer nessa verdade significa experienciá-la e compartilhá-la. Crer nessa verdade significa que nós anunciamos com toda garantia do nosso coração que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Cristo, que Ele é o Redentor. Por isso que o texto diz: e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Significa dizer que o amor que nós temos a Deus como Pai é o amor que nós temos no seu Filho. A fé que nós temos no Deus Pai é a fé que nós temos no Deus Filho. Disse Jesus: creiam em Deus, creiam também em mim. Significa que não tem outra forma, não tem outro caminho, não tem outra alternativa, não tem atalho para se chegar a Deus, para estar diante de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, só por Ele. Por isso que não tem nesse sentido como misturar. Nesse sentido é exclusividade total. Neste sentido é excepcionalidade total. É somente Cristo e não mais ninguém. Não tem como ser salvo por outro nome. Não tem como ser redimido por outro nome. Não tem como se chegar a Deus em oração por outro nome. Obviamente que existem pessoas que usam tantos nomes, até bíblicos ou não bíblicos, para chegar a Deus. Mas quando conhece a Escritura, quando conhece a verdade da palavra, compreende que só pode ser ouvido perante Deus pelo nome de Jesus. Jesus vai justamente dizer: orem ao Pai em meu nome. E por isso que nós, quando terminamos a oração, inevitavelmente nós vamos dizer em nome de Jesus. De vez em quando alguém, ao terminar a oração, usa até a fórmula batismal, ou usa a fórmula da bênção apostólica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até se compreende aquele momento, mas assim, a diretriz bíblica, a oração bíblica, é que você ora ao Pai, pelo Espírito Santo que está em você, que está em mim, em nome do Filho. E o Pai nos ouve na medida que há uma oração sincera,
quebrantada diante de Deus. Oração é compartilhar, é diálogo, é relacionamento. Tenho conversado com algumas pessoas, de vez em quando algumas pessoas dizem assim: pastor, não consigo ter ainda uma experiência de intimidade, de comunhão, de compartilhamento com Deus. Como é que eu faço? Eu vou para a Bíblia e depois vou para a prática da oração. É conversa. Aí às vezes eu vou dizer, é tipo um diálogo que você tem com o seu pai, mas aí nem todo mundo tem uma boa relação com o pai. A minha oração é que realmente aquilo que precisa ser superado e tratado seja, porque nossa espera de relação com Deus passa muitas vezes pela forma como nós tivemos relacionamento ou temos com nossos pais. Mas aí eu digo, e qual a pessoa que você tem mais proximidade? É a esposa, se for casado, é o esposo, é o filho, é a filha, é a mãe, é o amigo. Qual o amigo mais próximo? Deus é muito mais. Abra o coração, se derrama diante de Deus, não tem o que você esconder, porque Ele já sabe. Aí alguém diz assim, mas se Ele já sabe, por que é que Ele quer que eu fale? Porque justamente Ele quer que você demonstre que, abrindo o seu coração, você crer nele, confia nele, o adora, o exalta. Por isso que a oração tem como primeiro e principal foco a glória do Senhor, a exaltação do Senhor. O Pai Nosso, no que pesa a importância de vez em quando de nós repetirmos, não é para estar sendo falado como se fosse uma ladainha, mas as lições que ele traz. E a principal lição é que oração não é para ser para o meu benefício, para o meu proveito, para a minha satisfação, para o meu deleite. Oração tem que objetivar a glória e honra do nome do Senhor. Por isso que eu orei aqui com vocês sobre o pedido que você tem aí a receber do Senhor. É para a glória de Deus esse seu pedido? O que você está esperando há 6 meses, há 1 ano, há 3, sei lá, menos ou mais, é para o Senhor ser glorificado? É para a exultação do nome do Senhor? Esse é o principal fator da oração. Aí na oração você vai ter pedido, você vai ter intercessão, você vai ter também confissão. Vamos pronunciar o Pai Nosso junto neste momento? Só destacando: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Uma pausa. Até agora tudo foi objetivando a glória dele, ou seja, 40% do Pai Nosso da oração é voltada para a glória dele, e vai terminar assim, lá no final: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos lá, continuar? O pão nosso de cada dia, olha aí, petição, súplica, clamor, dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, nesse sentido, confissão, entrega e um coração que se relaciona bem com o próximo. Atenção para algo importante: se eu tenho relacionamentos partidos com as pessoas que me cercam, a minha oração pode ser prejudicada na relação com Deus. Exemplo, Pedro vai dizer que se eu não estou bem com minha esposa, se eu distrato minha esposa, se por alguma razão eu prejudico minha esposa, as minhas orações não chegam diante do Senhor. Queridos homens, suas orações estão chegando diante do Senhor? Amém? Significa que você está muito bem com sua esposa, amém? Cuidando, zelando, tratando, porque senão, aí as esposas devem estar dizendo: olha aí, não me trata bem não. Tem cuidado. Obviamente que o contrário também é verdade da esposa. Cuida do esposo, investe nele, o ama profundamente, dedica-te. Mas é muito sério, ou seja, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, ou seja, pela própria provocação diária do diabo, do mundo, da carne. Se não for a graça do Senhor, a gente cai, mas estamos de pé pela graça do Senhor, e que o Senhor nos sustente, e aquele que eventualmente cair, que seja erguido pelo poder de Deus. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E como é que termina? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Começa com exaltação, adoração, enaltecimento, assim também termina. Significa dizer que o foco das nossas orações é a presença de Deus, é o poder de Deus, é a vontade de Deus. E nós que fazemos parte, amados, da família de Deus, como diz o verso de número 2, devemos amar a Deus e praticar os seus mandamentos.
O amor a Deus é demonstrado por submissão, por obediência. Aquele que diz amar a Deus guarda os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Por que não são pesados? Por que não são difíceis de guardar? Porque a graça do Senhor nos habilita para cumprir a palavra. O que é que acontecia antes de conhecermos a graça? A lei apontava para o pecado e você não tinha como cumprir a lei, logo você já estava condenado. A graça de Cristo nos capacita para nós podermos guardar os mandamentos do Senhor. Por isso que Jesus diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Com a graça do Senhor, com sua capacitação, com o seu poder, nós temos como guardar os mandamentos do Senhor. E todo que é nascido de Deus vence o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. É por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o apóstolo vai dizer que aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, vence o mundo. Portanto, você é vitorioso sobre o mundo, pela graça do Senhor. E quando a gente está falando de mundo, gente, não estamos falando de gente, não estamos dizendo nós somos vitoriosos contra as outras pessoas, estamos falando sobre as obras deste mundo, sobre esse sistema pecaminoso, sobre esta ordem distante de Deus, que afasta as pessoas de Deus. Por isso que diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Vamos então agora para o outro destaque, que é Jesus Cristo como o testemunho público da presença de Deus. Versos 6 a 10, vamos continuar. Diz assim: este é aquele que veio por meio de água e de sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes num só propósito. Se aceitarmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E aqui nós temos a afirmação de que Jesus é também o próprio Deus, a expressão do próprio Deus, e que nos dá testemunho através da própria vida dele. A expressão água e sangue é muito interessante aqui nesse contexto, e quem está escrevendo sobre isto foi o apóstolo que acompanhou Jesus até os seus últimos momentos na cruz. Todos os outros apóstolos fugiram, com medo, ou com vergonha, ou com temor de também serem presos, inclusive Pedro, mas João estava lá com Jesus, até o último momento, até quando Jesus já tinha expirado, já tinha entregue seu espírito, que teve uma lança que o atravessou, e João diz que sai dele água e sangue, pelo próprio organismo ali, dado ao fato de já estar suspenso há muito tempo. E nesse caso do testemunho aqui, da água, ela aponta sempre, geralmente, ou para o Espírito ou para a palavra. Como o Espírito aqui com E maiúsculo vai ser um dos que testemunham do próprio Filho de Deus, o sangue dele, que continua purificando-nos de todo o pecado, todo aquele que nele crê, significa que a água aqui está apontando para a palavra que purifica. Disse Jesus lá em João capítulo 17, verso 17, na oração sacerdotal: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O salmista diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Então, quando a gente encontra esse cenário de água, além do aspecto que aponta para o Espírito, mas neste caso aqui, é a própria palavra de Cristo. Portanto, a palavra regeneradora, a palavra que resgata, o sangue que purifica,
Quem crê no sangue de Jesus tem perdão para os seus pecados. E preste atenção nisso, irmão, porque tem gente que está carregando fardo que não deveria mais carregar. Se você já creu em Jesus, já entregou sua vida a Jesus, submeteu ao Senhor em contrição e quebrantamento, você se rendeu ao Senhor, primeiro, o Espírito Santo está em você, e Ele testemunha acerca do Filho. Eu pergunto, você tem a certeza que o Espírito Santo está em você? Você tem a certeza que o Espírito Santo está em você? E como é que eu sei que o Espírito Santo está em mim? Porque a minha vida é mudada, minha vida é transformada. O fruto do Espírito vai demonstrar que Ele está em mim. Eu vou viver uma vida disciplinada e dirigida e guiada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Eu vou ter prazer nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Eu não vou estar me inclinando às obras da carne que me conduzem ao afastamento do Senhor. Eu vou estar justamente em total direção do Espírito. Agora, encher-se do Espírito, viver a plenitude do Espírito, é de fato uma constante na vida do cristão. Quando se dedica mais, quando se aperfeiçoa na palavra, quando se debruça na oração, quando se coloca diante de Deus no desejo de, revestido pelo Senhor, ser usado pelo Senhor. Eu oro para que você seja pleno do Espírito Santo do Senhor, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você transborde do Espírito, para que você seja usado pelo Espírito, para que as vidas que possam ter contato com você vejam a presença, a graça, o poder de Deus sobre você, em atitude, em comportamento, a palavra flua dos seus lábios. Quem se enche da palavra, meus amados, não se deixa levar por palavras torpes, mas a palavra vai purificando o seu coração, vai purificando sua mente, vai purificando os seus olhos. Quando surge alguma situação de tentação, de provocação, se lembra da palavra. O HD da sua mente está voltado para a palavra, o coração está voltado para a palavra, ao mesmo tempo dominado pelo Espírito e purificado pelo sangue de Jesus. Por isso que Paulo diz: nenhuma condenação há para os que andam em Cristo Jesus, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se fui purificado, se fui santificado, se sou guiado pelo Espírito, não há nenhuma condenação mais para mim. Mesmo que o diabo queira lembrar do meu passado, mesmo que o diabo queira lançar no meu rosto, porque ele é um acusador, ele é um adversário, mas Jesus já o venceu na cruz e já o derrotou. E para mim não há mais condenação, porque o meu passado foi perdoado e purificado por Jesus. Como diz lá Isaías, foi lançado no mar do esquecimento. Não há mais o que eu levar de fardo que não é mais meu. Tem gente que ainda vive a angústia do passado. Não leve mais essa carga, não leve mais esse fardo, porque Jesus já pagou por você na cruz do Calvário. Agora viva em novidade de vida e mostre isso na sua realidade. Vamos agora para o outro bloco, versos de número 11 a 13, que fala sobre a vida eterna, e assim nos diz o texto sagrado. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Apesar de mim, apesar dos meus erros, apesar das minhas faltas, apesar da minha vida, eu criei em Cristo, eu confiei em Cristo, por Ele eu fui perdoado, por Ele eu fui alcançado, por Ele eu fui justificado, por Ele eu fui regenerado, por Ele estou sendo santificado, e por Ele um dia eu serei glorificado. Certamente que a sua própria colocação, eu lhe pergunto, você tem em Cristo Jesus a certeza de vida eterna, que um dia estará no céu para sempre com o Senhor? Por isso que a morte já não lhe espanta, por isso que a morte já não lhe traz mais pavor, embora nenhum de nós queiramos em sã consciência morrer, porque Deus não nos criou para a morte, nos criou para a vida. Mas um dia, se Jesus não voltar antes, eu vou falar como o apóstolo Paulo, que Jesus volte antes, porque para nós, os que estivermos vivos, seremos transformados a encontrar com o Senhor nos ares. Mas se Jesus não voltar antes, e nós partirmos daqui, o nosso lugar não é condenação, é na verdade salvação e redenção em Cristo Jesus.
porque nós cremos nele, nós o confessamos, por ele nós fomos alcançados. Continuando a leitura, agora dos versos 14 e 15, sobre a convicção das nossas respostas serem atendidas. Diz assim: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha, eu amo esse verso daqui, amo esse verso. Se pedimos alguma coisa segundo a sua, eis a diferença. Porque muitas vezes a gente diz, se ele está dizendo que eu vou receber tudo o que eu quero, eu vou pedir tudo o que eu quero da forma que eu quero. Não, tem que ser pedido segundo a vontade dele, segundo a direção dele. Aí sim, aí ele vai conceder. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Quando a gente caminha nessa fé, queridos, nessa confiança, nosso coração descansa. Atenção para o que eu vou te dizer. Se não aconteceu ainda, é porque ainda não foi o tempo pleno de Deus. Se é uma espera, continua pedindo, confiando e aguardando. Se é um não, o não do Senhor é bem melhor do que o nosso sim. O não do Senhor é bem melhor do que o nosso sim. Ele sabe porque ele diz não. Ele sabe como é que ele trabalha de forma extraordinária, perfeita, muito além do que nós podemos pensar. Caminha segundo a vontade de Deus, segundo a palavra, continua confiante, persistente, perseverante, mas descansa se você está caminhando segundo a vontade dele e a direção dele, tá certo? Então aí você descansa o coração em orações que o objetivo é a glória de Deus, mas seja também específico. Eu gosto muito de algo que tenho ouvido de algumas pessoas, e a minha esposa, durante o meu período de internação, fez muito isso. Para quem acompanhou o processo de boletins, que era muito presente aqui, inclusive junto com o pastor Joás, que era pedir objetivamente tal fase pulmonar, essa questão renal, esse aspecto daqui. Ou seja, tem situações que a gente precisa ser específico diante de Deus. Quer ver um exemplo? Um irmão na igreja que eu pastoreei lá no Recife, toda oração do irmão, o irmão era fervoroso, consagrado, mas toda oração do irmão ele dizia assim: Senhor, perdoe os meus muitos pecados. E de novo, a minha multidão de pecados. Um dia eu disse assim: irmão, que tanto pecado é esse que o irmão tem? Misericórdia, porque era tanta multidão e meus muitos pecados. Eu disse: irmão, eu até lhe entendo o que é que você quer dizer, mas seja mais específico diante de Deus, porque diante de Deus a gente precisa, até na confissão de pecado, precisa dizer: Senhor, perdoa aquele meu pecado dos olhos, quando eu olhei de forma incorreta, perdoa quando minha língua disse aquilo, perdoa quando minha inclinação foi para aquilo, quando eu alterei a voz com minha esposa ou com meu esposo, ou quando eu acabei sendo incorreto para com alguém, me perdoa por um gesto incorreto, quando eu fui injusto, quando eu fui desonesto. Especificidade, inclusive quanto ao pedido. Senhor, tu sabes o que o meu coração deseja, que o meu coração esteja alinhado, afinado, totalmente em sincronia com a tua vontade, que seja a tua vontade, mas tu sabes o que passa no meu coração. Se é para a tua glória, se é para o teu louvor, eu faço esse pedido sobre esse aspecto, sobre essa conquista, sobre essa resposta, sobre essa demanda. Experiencie isso diante do Senhor. Comece a ser específico, buscando a direção e a vontade dEle. Caminhando, versos 16 e 17, sobre o fato de Deus salvar da morte pessoas por intermédio das nossas orações. Diz assim o texto bíblico: se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá, e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecados que levam à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Aqui sempre se cria uma confusão. Que tipo de pecado é que leva à morte, pelo qual não se deve orar? Quando você ver um verso assim, para você compreendê-lo, é um daqueles que a gente precisa bater com todo cuidado lá vamos usar a expressão, picareta da direção do Espírito Santo, porque é um texto que não é fácil nem simples, ele requer um desafio para você interpretar. Eu pergunto, do ponto de vista bíblico, até falado por Jesus, qual é o pecado que não tem perdão para esse pecado? Blasfêmia contra o Espírito Santo, é o que Jesus disse. E o que seria blasfêmia contra o Espírito Santo que estava sendo cometido por alguns religiosos? Gente que às vezes se dizem cristãs, ou no caso religiosas,
mas que os seus corações estão impenitentes e blasfemando contra o próprio Deus, colocando-se contra o próprio Deus, dizendo-se em nome de Deus e indo de encontro ao próprio Deus. O que seria isso? Coração impenitente, coração cheio de mal, que não se inclina de jeito nenhum, e sobretudo que rejeita a obra de Deus, rejeita a obra de Cristo, apostata da obra de Cristo. Aí de fato, se não for a misericórdia de Deus, esse coração está inclinado a caminhar para a condenação, tristemente, irremediavelmente. Óbvio que a gente intercede por todos para que tenham experiência com o Senhor, para que vivam para o Senhor, para que tenham um encontro pessoal com Deus. Mas existe gente, meus irmãos, que infelizmente tem um tipo de postura que só a compaixão do Senhor quanto a rejeição da obra de Cristo. Por exemplo, aquele texto que diz: não deis aos pérolas aos porcos. Justamente se aplica essa realidade de gente que é de uma devassidão, de uma apostasia, de um afastamento, e que muitas vezes se coloca como de uma espiritualidade, mas tão distante do Senhor, que só a misericórdia de Deus entregamos a Deus, para que Ele em tempo se quebrante diante do Senhor. Mas o que o texto está nos falando é que a oração do servo de Deus pode redimir vidas que estão caminhando para condenação. Por isso que eu quero aqui, caminhando para o final dessa palavra, dizer a você: não cesse de orar pelas pessoas que estão no seu dia a dia, no ciclo de relacionamento. Não cesse de orar por aquele seu parente de um coração talvez difícil, de um engano, que esteja realmente vivenciando, mas que precisa da graça do Senhor. De gente que você quer interceder e clamar. Clame, suplique. O Senhor pode mudar o coração daquela pessoa, inclusive da sua vivência de intimidade familiar ou de amizade. Agora, o que o texto está nos dizendo são esses tipos de pessoas, diferente do dia a dia nosso, que se colocam até mesmo como servas de Deus, mas com o coração tão distante do Senhor. No nosso caso, oremos pela família intensamente, oremos pelos amigos, clamemos e peçamos a Deus para nós sermos respostas às nossas orações. O que é ser resposta às nossas orações? É o Senhor nos usar no nosso dia a dia, nas oportunidades que tivermos, para colocar a palavra de Deus, o testemunho de Jesus para essas pessoas. Só que tem gente que tem dificuldade de nos ouvir, e às vezes até são pessoas mais próximas de nós, mas quando tivermos pessoas assim, vamos depositá-las diante do Senhor, que o nosso Deus é poderoso para quebrantar todo e qualquer coração, é poderoso para mudar toda e qualquer realidade. E o último bloco aqui, para os nossos queridos irmãos e queridas irmãs: os verdadeiros servos do Senhor não vivem na prática do pecado. A partir do verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro está no maligno. Quem se compraz, quem se satisfaz no pecado, quem tem o pecado como um hábito diário, como uma prática constante, e se diz servo de Deus, está numa condição muito séria, muito perigosa. Quem tem o Espírito Santo de Deus, quem é nascido de novo, não tem prazer no pecado, não vive em pecado, não vive em constante rebelião a Deus. Pode até cair por um deslize, por um desleixo, mas não por intencionalidade, não propositadamente e não reiteradamente. Eu creio em Cristo que não é o caso de nenhum de nós, mas eventualmente sendo, ainda dá tempo de arrepender-se, e arrepender-se verdadeiramente, porque quem vive praticando o pecado, está expondo de novo Jesus à cruz, e de fato precisa de um novo nascimento de regeneração. Fechando, verso 20 em diante, também sabemos que o Filho de Deus já veio, e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Assim termina o apóstolo João a sua primeira carta. É muito interessante que ele vai falar de novo sobre Jesus como Filho de Deus, indo de encontro ao gnosticismo, e ao mesmo tempo dizendo que todo que pratica idolatria vai de encontro a Deus. Cuidado com a prática da idolatria, cuidado com os ídolos. Qual é a vitória que vence o mundo, meus irmãos?
Vou perguntar de novo. Qual é a vitória que vence o mundo? Então que a nossa fé seja fortalecida, firmada ainda mais no Senhor. Amém.